Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Este relato foi escrito e adaptado para o canal Lorde Macabro. O caso que vou contar permaneceu anos sem respostas nos arquivos policiais. Um ônibus desaparecido havia décadas voltou a surgir numa estrada esquecida, sem passageiros, sem motoristas e com sinais de que algo ainda permanecia lá dentro. Acompanhe nessa história, narrada pelo próprio policial da época. Lorde Macabro apresenta o ônibus da Estrada Velha. Prepare-se para mais um relato assustador. Algumas ocorrências terminam no relatório, outras terminam no esquecimento. Mas existem certas noites que nunca saem da memória de quem esteve presente, porque mesmo depois de anos, ainda não existe explicação para o que realmente aconteceu. O caso que vou contar agora nunca apareceu oficialmente em detalhe algum. Não houve fotografia anexada, não houve conclusão. E até hoje, quando lembro daquela estrada, ainda sinto o mesmo desconforto que senti naquela madrugada. Era pouco depois das 2:30 da manhã. Eu voltava sozinho de uma ocorrência numa propriedade rural afastada, numa região cercada por mata antiga e trechos quase sem iluminação. A chuva tinha parado fazia pouco tempo e a neblina rasteira começava a cobrir partes do asfalto. A estrada já era conhecida entre motoristas da região por ser evitada durante as madrugadas. Muitos diziam que naquele trecho os sons pareciam estranhos. Motores falhavam sem motivo naquele trecho e às vezes luzes apareciam no meio da mata e desapareciam segundos depois. Eu nunca dei importância a esse tipo de comentário, até aquela noite. Eu seguia devagar por causa da pista molhada, quando, ao sair de uma curva fechada, vi duas luzes amareladas mais adiante. No primeiro instante, pensei que fosse algum veículo parado, mas, à medida que me aproximei, percebi o formato. Era um ônibus antigo, parado no acostamento, imóvel, torto, escuro, velho demais para ainda estar ali. E o que me causou estranheza imediata foi uma única certeza. Eu havia passado por aquele mesmo ponto menos de 1 hora antes, e a estrada estava completamente vazia. Reduzi a velocidade. Parei alguns metros à frente, desliguei a viatura. O silêncio tomou conta de tudo, nem vento, nem insetos, nem o som da água escorrendo da mata. Peguei a lanterna e desci. A luz da viatura iluminava parte da lateral corroída do velho ônibus. A ferrugem era grossa. A pintura estava apagada, galhos presos às rodas, como se o ônibus estivesse ali havia muitos anos. Mas os faróis ainda permaneciam acesos, fracos, amarelados, como olhos cansados no meio da escuridão. Na lateral, quase apagado, ainda se via um número: 49. Subi lentamente os degraus. O interior me atingiu como um frio anormal, um frio seco, pesado, muito mais intenso do que do lado de fora. O cheiro era de ferrugem, tecido úmido e madeira velha. Os bancos estavam cobertos por poeira. O corredor do ônibus parecia intacto, mas algo ali chamou a minha atenção. No último banco havia uma pequena mala azul, infantil, fechada, como se alguém tivesse deixado ali há poucos minutos. Aproximei a lanterna e foi nesse instante que ouvi o primeiro som,
seco, vindo do lado esquerdo. Olhei para o vidro, nada. Continuei e então, taque novamente. Outra vez, agora mais perto. Apontei a lanterna e vi claramente uma marca se formando no vidro embaçado. Uma mão pequena, 5 dedos finos, como se alguém estivesse pressionando do lado de fora. Meu rádio chiou. No meio da estática surgiu uma voz baixa, tão baixa que quase pensei ter imaginado. Ainda faltam alguns. Meu corpo inteiro travou. Olhei ao redor. Nada. Mas, naquele instante, um dos bancos à minha frente rangeu lentamente, como se alguém tivesse acabado de sentar. Depois outro. Mais ao fundo, depois outro. Um por um, em pontos diferentes do ônibus, sem que eu visse ninguém. Caminhei até a frente. Sobre o painel encontrei um jornal antigo dobrado e ainda umedecido. Abri-o com cuidado. A data, 14 de agosto de 1987. A manchete dizia: ônibus escolar desaparece na Estrada Velha sem deixar vestígios. 13 desaparecidos, nenhum corpo encontrado, nenhum sobrevivente, nenhuma pista. Foi nesse momento que vi algo no espelho interno do motorista. No reflexo atrás de mim havia uma menina, tenho certeza, parada no corredor. Vestido claro, cabelos escuros cobrindo parte do seu rosto, imóvel. Olhei imediatamente para trás. Não havia ninguém. A temperatura caiu ainda mais. A lanterna falhou por 2 segundos e nesses 2 segundos ouvi passos lentos no corredor. Quando a luz voltou, vi que os bancos já não pareciam vazios. Haviam formas escuras, silhuetas sentadas, paradas, sem rosto. Uma em cada banco. Como passageiros esperando, todas voltadas na minha direção, sem mover um único centímetro. Foi então que ouvi o motor, um ronco grave, antigo, profundo. O ônibus inteiro tremeu. As luzes internas acenderam de uma vez e a porta atrás de mim começou a fechar lentamente. Saí correndo, desci os degraus e alcancei a viatura quase tropeçando. Quando virei para olhar, o ônibus ainda estava ali, mas agora todas as janelas estavam escuras, sem luz alguma, sem movimento. Entrei na viatura e liguei os faróis altos. Nesse instante não havia mais ônibus. A estrada estava vazia, como se nada tivesse existido. Na manhã seguinte, voltei ao local com apoio. Nenhuma marca de pneus, nenhum sinal de barro mexido, nenhum rastro, nada. Mas, naquela mesma noite, ao limpar a viatura, encontrei algo no banco traseiro. A pequena mala azul, a mesma que estava no último banco, fechada. Nunca houve coragem de abrir, porque desde aquele dia, às vezes durante as madrugadas silenciosas no alojamento, eu ainda escuto um leve ruído vindo do armário onde ela ficou guardada. Um som fraco, como dedos batendo por dentro. E toda vez que isso acontece, lembro da última coisa que ouvi antes de sair daquele ônibus. Ainda não terminou. E o pior é saber que até hoje naquela mesma estrada há motoristas que juram ver 2 luzes fracas surgindo no meio da neblina, como se um velho ônibus ainda estivesse esperando alguém parar. Essa é a minha história.